A gente fala com os nossos comentaristas também, mais um giro com todos os nossos comentaristas. Os números até agora, Luciana Verdolim falava em relação a armas apreendidas. Roberto Mota, Mota. É importante, de novo, a gente explicar, né? É importante explicar o que está acontecendo, porque as coisas são tão absurdas como o cientista social que a gente entrevistou hoje aqui. O eleitor sofre um massacre tão grande de narrativas, de mentiras, de pesquisas arranjadas, que é sempre importante. A gente fazer as observações. De novo, dou parabéns à Jovem Pan por ser esse reservatório de sanidade, inclusive abrindo espaço para a diversidade, né? Eu chamo a atenção para o absurdo que é se lançar uma proibição de porte de armas legal, enquanto neste momento, em 1.400 comunidades do Rio de Janeiro, os traficantes é que são a lei, são eles que determinam o que vai e o que não vai acontecer. Então, é preciso que a população leve isso em consideração quando faz a sua escolha. O ponto que o Marcelo Rocha Monteiro levantou também é muito grave. Nós vimos ontem a publicação de uma reportagem por um veículo de esquerda mostrando a transcrição de uma conversa gravada por uma entidade da Polícia Federal, gravando uma conversa de um chefe de facção que declarava ali o seu voto. E essa proibição agora, e essa publicação agora está sendo censurada. Veio uma ordem mandando censurar. O que é isso? Quer dizer, o Brasil não pode ter acesso a essa informação. Qual é o argumento para se justificar suprimir a liberdade de expressão num momento em que essa informação é essencial para milhões de brasileiros que estão confusos com esse massacre de desinformação, de dados equivocados? Nós vimos aqui de novo a repetição. É incrível, porque a gente desmente e vem a mesma repetição de que tem 30 milhões de brasileiros com fome. Olha, se você entrar no meu Twitter agora, rmota2, entrem, por favor, vocês vão ver a publicação de uma matéria da revista Piauí, uma revista Piauí que é do Grupo Folha, uma matéria dizendo que em 2030, 7 em cada 9 brasileiros vão sofrer de obesidade. Então, ou é isso, ou tem 30 milhões de pessoas passando fome. Não pode ser a mesma coisa. Vamos resgatar o mínimo de bom senso nesse momento que é tão importante para o brasileiro fazer a sua escolha. Amanda, se quiser falar também sobre, mais uma vez, a proibição das armas próximas a colégios eleitorais e sobre a fome, já que o Mota levantou o assunto, mas a gente queria avaliar, trouxe o repórter Kaique Silva, a importância do Estado de São Paulo na votação nacional. Eu queria perguntar ao Mota se quando ele sai de casa, ele vê pessoas obesas na rua pedindo esmola ou se ele vê gente com fome. No Rio de Janeiro, Mota, o que você vê? Muita gente obesa nas ruas? Ou você vê muita gente com fome, de repente, pedindo um trocado, ou para você fazer um pix, ou gente com criança no colo? Ou você está que nem o presidente Bolsonaro, que acha que não tem fome no Brasil? Ou você não leva a sério o que diz a Rede Pansan, que é uma rede consagrada internacionalmente, reconhecida com tradição, com credibilidade? Ou a gente sempre vai continuar desqualificando a ciência, a matemática, a estatística, a lucidez? A gente pode embarcar no terraplanismo também, porque nada vale. O que vale é o datapovo e não valem as pesquisas. Só que se você está acreditando no que os seus olhos veem, eu tenho certeza que é só você sair no calçadão da sua casa, no quarteirão da sua casa, para você ver um monte de gente passando fome, um monte de gente com criança no colo, morando na rua. É isso. É essa herança nefasta que deixou para o mundo depois de uma pandemia. É gente passando fome, é uma economia que tem dificuldades em pegar no tranco de novo, em pegar no ritmo. É uma economia que cresce mais para os mais ricos e menos para os mais pobres. Gente, pelo amor de Deus, isso é um fato. Não adianta a gente embarcar em narrativas treslocadas e que malucas, sabe? Achar que as coisas não são verdadeiras e tentar criar uma realidade paralela, alternativa.
Está parecendo aquela Kellyanne Conway lá, aquela assessora do Trump, quando ele assumiu a presidência da República, e todas as fotos, todas as imagens de transporte público, de metrô, de televisão, mostravam que havia mais gente na posse de Barack Obama. Mas ela disse que não, que aquilo era verdade, eram fatos alternativos. Aí ela consagrou essa expressão, fatos alternativos, porque ela queria dizer que havia mais gente na posse de Trump. Então tá bom, a gente pode embarcar numa narrativa paralela, não acredita em mais nada, em nenhuma estatística, em nenhuma métrica, em nenhuma matemática, em nada. A gente pode acreditar em cloroquina e que não tem gente passando fome no Brasil. Talvez seja essa a verdade. Não, Amanda, eu não disse que não tem gente passando fome no Brasil. Eu acredito que existam pessoas passando necessidade no Brasil, como existe no mundo inteiro, como consequência da pandemia. O que aconteceu na pandemia foi muito grave, o que a gente viu foi uma coisa inacreditável. Nos primeiros sinais de que estava acontecendo uma pandemia, a maioria dos governantes, com exceção do presidente, adotou uma solução muito simples: fique em casa, fecha tudo. E muitas pessoas como eu se perguntaram, mas como as pessoas que saem todo dia de casa para ganhar o seu sustento, como é que essas pessoas vão conseguir sobreviver se elas não podem trabalhar, né? Se elas têm que ficar em casa? Era evidente para todo mundo que a consequência natural disso seria que as pessoas pobres iam ficar mais pobres e muita gente ia ter dificuldades, né? Mas o que a gente viu foi boa parte, a esmagadora maioria da nossa elite pensante, fazendo videozinhos de casa. Eu poderia citar o nome de uma jornalista famosa aqui, mas eu não vou fazer isso porque não é justo. Ela dizendo: sextou, estou aqui em casa com meu sushi, tomando uma champanhota, e eu recomendo a você também que fique em casa. Amanda, isso é uma coisa extremamente desumana. Não vale a pessoa ter esse tipo de atitude e depois ficar falando da fome. Você me perguntou o que eu vejo quando eu saio de casa. Eu vou te dizer, quando eu saio de casa, eu vejo pessoas obesas, sim, eu vejo pessoas normais, eu vejo pessoas magras. Aqui ao redor da minha casa, o grande drama é o da Cracolândia. Tem um ponto de venda de crack aqui em Copacabana que transforma as pessoas numa multidão de zumbis. O problema ali não tem nada a ver com fome, o problema ali tem a ver com respeito à lei, porque é um ponto de crack que está funcionando ali à luz do dia há muitos anos. Inclusive, um dos candidatos ao governo do estado, aqui no Rio de Janeiro, ele teve durante muito tempo, ele fazia a defesa da dose segura de crack. Vocês podem verificar, podem entrar e coloquem essa expressão dose segura de crack, e vocês vão ver que um candidato ao governo do Rio de Janeiro fazem a dose segura de crack, defendia a dose segura de crack. Para encerrar, em relação à questão da fome, eu apenas citei uma reportagem da revista Piauí, que está na internet disponível para todo mundo ver. Cristina Grêmio, continuando aqui a nossa discussão. Microfone, Cris, por favor. Eu acho que é uma discussão inócua para o momento, porque a gente já falou sobre isso várias vezes, e a gente querer enaltecer determinada ONG e dizer que essa ONG é a pura ciência e ignorar vários outros estudos, inclusive do próprio IBGE, que também tem especialistas. E o IBGE trata a insegurança alimentar de uma forma muito diferente de fome. E a gente dizer que todo mendigo passa fome é mentira. Eu cobri durante muitos e muitos anos da minha vida os mendigos. Embora tenham uma vida miserável, eles recebem muito alimento e eles sabem inclusive os restaurantes que eles aonde eles devem ir, o horário que devem ir para receber pratos feitos desses restaurantes. As próprias prefeituras em geral têm, e as igrejas também, distribuição de alimentos para essa população de rua em horários específicos do dia. Isso é muito diferente da insegurança alimentar, que essa sim atinge milhões de brasileiros, sempre atingiu, inclusive na época da falácia do acabei com a miséria no país, isso nunca acabou, isso atinge sim milhões de brasileiros. A pandemia piorou a situação, a economia brasileira está com um vigor atípico em relação ao resto do mundo aí na recuperação econômica, e os empregos vêm aumentando, e isso ajuda a
as famílias a saírem dessa situação de insegurança alimentar, mas existe sim, a gente não pode negar. Isso não quer dizer que a gente deva enaltecer ONGs que estão sendo desmentidas por institutos sérios de estatística e mostrando exatamente essa diferença entre fome e insegurança alimentar. E trazer essa discussão para um debate político, onde um espectro ideológico se diz o que disseminou a miséria e quer dizer que o Brasil afundou em miséria em 2, 3 anos, nem com a pandemia não aconteceu isso. Então, eu acho que a gente tem que ser honesto aqui com o nosso telespectador ao colocar as conclusões e as dúvidas em relação às pesquisas e, principalmente, manter nossa capacidade de análise, manter o nosso direito ao questionamento, embora uns e outros aí venham dizer que algumas coisas são inquestionáveis e que a gente tem que dizer amém, aleluia, porque existem alguns equipamentos eletrônicos sacrossantos e algumas autoridades donas da verdade, enquanto nós, os cidadãos comuns, devemos nos calar. Não defendo isso.